Tá lembrado daqueles 3 jovens que sumiram no começo de abril aqui em Canoas? Pois hoje a polícia fez uma operação e acredita que o trio pode ter sido vítima de uma emboscada. 4 pessoas já estão presas. Elas são investigadas por esse crime, por esse sumiço desses 3 jovens muito jovens. Aí, sobe o som. Ó, a polícia chegando para colocar atrás das grades os investigados por esse crime gravíssimo que aconteceu aqui do ladinho de Porto Alegre. E tem áudios que foram obtidos pela polícia que reforçam a hipótese, gente, a hipótese de uma emboscada para fazer alguma coisa com esses 3 jovens. Coloca na tela, por favor. Queremos o som desse áudio. Balança a reportagem. A Polícia Civil deflagrou uma operação para esclarecer o desaparecimento de 3 jovens em Canoas, na região metropolitana. O caso é investigado como uma possível ação de uma facção criminosa. Pedro Henrique de Benedetto Rodrigues, de 23 anos, Vitor Juan Santiago, de 18, e Carolina Oliveira de Lima, de 19, desapareceram depois de uma confraternização com amigos no início do mês. Testemunhas relataram que os 3 saíram depois de receber uma ligação. Provavelmente os 3 desaparecidos estariam envolvidos efetivamente com o crime organizado e participando de uma teleentrega de drogas. O que se tem é que eles deixaram um bairro da cidade e ingressaram num terreno de uma facção rival para efetuar a entrega de entorpecentes e, a partir dali, se deu o desaparecimento dos 3. Posteriormente, houve a localização de um dos veículos envolvidos. Esse veículo foi apreendido, periciado e ainda apreendido. E, a partir dali, é que se desenvolveu a linha do que possa ou não ter ocorrido, acarretando nessas 3 prisões, 4 prisões, enfim, um elemento já se encontrava recolhido no sistema prisional. E, a partir de agora, não só dos telefones que nós já havíamos apreendido e também do que se apreendeu hoje, ao longo da operação, obter mais respostas e tentar entender efetivamente o que aconteceu. O carro dos jovens foi localizado dias depois, abandonado. Ele não apresentava sinais de violência ou sangue. A principal linha de investigação aponta para uma emboscada. Segundo a Polícia Civil, os jovens teriam desaparecido em uma rota entre os bairros Guajuviras e Mato Grande. A suspeita é de que o crime teria sido cometido por uma organização criminosa que atua com a teleentrega de drogas. Ao todo, 18 ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de Charqueadas, Braga e Canoas. Durante a operação, 3 homens foram presos. Um deles dentro do sistema prisional. Em áudios interceptados pela polícia, os suspeitos aparecem combinando o que deve ser feito em relação ao carro dos jovens. Esse carro, entendeu, Cupicha? Porque se ele for ali na delegacia e largar o carro, vai ser pior, Cupicha. Como é que ele pegou o carro que estava com eles? Onde é que ele achou o carro? Cadê o corpo? Cadê os corpos? Entendeu, Cupicha? Acho que é pior isso daí, mano. Né? Cupicha, é pior, mano. É pior fazer esse bagulho. O que tem que acontecer? O que tem que fazer, Cupicha? Largar o carro em algum lugar, deixar a polícia pegar o carro, Cupicha. Todos eles têm algum tipo de participação, seja ocultando provas, seja ali uma fraude processual para ludibriar o trabalho da polícia, o trabalho da investigação, e também no esquema da entrega dos entorpecentes. Pedro Henrique e Vitor Juan têm antecedentes por tráfico de drogas. Carolina não possui registros policiais. Até agora, não há vestígios sobre o paradeiro deles. Nós nos enganjamos diretamente através das nossas inteligências, juntamente com a DHPP ali de Canoas. Então, integramos um trabalho de troca de informações para tentar localizar essas pessoas. Então, culminou hoje com essa operação, através desses mandados de busca e prisão. E aí já parabenizamos aqui a DHPP e as nossas inteligências pelos resultados dessas operações. Que a gente consiga localizar as pessoas e dar essa resposta para as famílias que estão aí ansiosas para poderem, né, ver os seus entes. O caso ainda segue sob sigilo. A Polícia Civil ainda busca identificar todos os envolvidos, entender a motivação do crime e localizar os jovens. A hipótese de homicídio e ocultação de provas não é descartada. Nós vamos seguir batendo duro no crime organizado.
e que se comprovar que há um delito doloso contra a vida nesse caso, a gente torce para que não, mas se comprovar, o grupo criminoso, e não somente os executores, como disse o Mário, e o mandante, mas o grupo criminoso como um todo, que apoia essas ações, que fomenta, que fornece armas, que por vezes ganha com a morte dos outros, invadindo espaço para tentar aumentar seus pontos de venda, vai sofrer duras penas. Nós vamos ir até o fim. Importante esse recado, precisa ir até o fim. 3 pessoas não podem sumir do mapa e ninguém mais encontrar depois. A polícia tem que trazer e vai trazer essa resposta aqui para a sociedade. Vamos de imediato acionar o Jonathan Bittencourt, que segue com esse assunto, está com a delegada que investiga o caso, para a gente esmiuçar um pouco mais a respeito do destino desses 3 jovens. Jonathan Bittencourt, o que a polícia tem de ideia de onde eles podem estar? A gente já pode antecipar, Samuel, com algumas informações que a própria equipe de reportagem acabou apurando ao longo dos últimos dias, desde que nós conversamos com a mãe da Carol, deu entrevista ao vivo aqui no Balanço Geral. Isso. Ela bastante desesperada e segue aflita em busca da filha, bastante nova, né, a filha, que existem alguns elementos que já apontavam, inclusive, a suspeita, a possibilidade de algum tipo de envolvimento da jovem também com o crime organizado. Nós temos essas postagens que foram feitas pela Carol nas redes sociais. Nós identificamos esse perfil, um perfil inclusive que nem a mãe tinha acesso. Ela mesma na ocasião disse que não fazia ideia de qualquer tipo de envolvimento, mas sabia que a filha tinha conhecimento do envolvimento dos amigos com o tráfico de drogas. Só não sabia se tinha envolvimento a própria filha, porque ela passava o dia inteiro trabalhando, então não tinha como ficar em cima controlando cada passo da filha. Num dos posts, numa das fotografias, a gente vê a foto da Carol, ela mesma postou, com a frase essa aqui, que diz o seguinte: nós é do crime. E vários posts são feitos por ela, acompanhada também dos amigos, nos stories principalmente. O Pedro Henrique desapareceu e é um dos principais aí envolvidos e tem passagens por tráfico de drogas, assim como o Juan Vitor Santiago. O Pedro Henrique, logo depois do desaparecimento dele, 3 dias depois, a gente conseguiu encontrar nas redes sociais uma conversa de pessoas próximas, de amigos dele, dizendo o seguinte: tá, cadê o Mongo? Onde é que foi? Que fim levou? E o Mongo era o apelido do Pedro Henrique. E daí uma pessoa responde: então, deixando em aberto. Ou seja, alguma coisa aconteceu e muito provavelmente a gente sabe o quê. E daí um dos usuários, amigos do Pedro Henrique, chegou a comentar: se a gente que é amigo está aflito assim, imagina a mãe dele. E o que mais chama a atenção é esse próximo perfil do Juan Vitor. O Juan Vitor, que também é um dos desaparecidos, amigo do Pedro e da Carol. Ele se identificava nas redes sociais, o perfil dele, o nick dele era Terror do Sul. São elementos que acabam se agregando a essa investigação e até mesmo ajudar a traçar o perfil de cada um deles. Isso não define eles como pessoas? Certamente não, porque tem família, enfim, e famílias que estão sofrendo nesse momento. Com certeza. Mas acabam juntando peças desse quebra-cabeças. A própria delegada agora tem como explicar para nós. Delegada, o que desde o início das investigações se obteve de informações a respeito do desaparecimento deles? Eles estavam juntos no churrasco, noite do dia 6 de abril, num domingo, quando eles saíram de carro. Afinal de contas, para que saíram de carro? Porque depois deles saírem de carro, os 3 juntos, eles desapareceram. Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro, como tu bem referiu, independentemente da circunstância ali deles estarem ou não envolvidos com o crime organizado, fato é que o desaparecimento dos 3 é tratado como prioridade, né, para a Polícia Civil. Então, essa questão de, possivelmente havia um envolvimento com o tráfico de drogas e eles teriam deixado esse apartamento no bairro Guajuviras para efetuar uma entrega em deslocamento ali para o bairro Mato Grande. Essa circunstância não influencia em nada o nosso trabalho. Eles teriam saído para entregar o quê? Você tem essa informação? Era para alguém conhecido? No churrasco, então? Porque eles desapareceram no meio do caminho, digamos assim.
Exatamente. A investigação trabalha com a probabilidade de que eles estariam efetuando a teleentrega de drogas e teriam deixado esse imóvel onde eles estavam para efetuar essa entrega em um outro bairro, ingressando ali dentro de um território dominado por uma facção rival. E o que aconteceu, assim, detalhes, a gente divulgou algumas coisas, outras questões estão mantidas ainda em sigilo, porque embora nós tenhamos efetuado essas 4 prisões até o momento, enquanto nós não tivermos convicção do que aconteceu e encontrá-los ou com vida ou encontrar os corpos, a polícia continuará diligenciando e efetuando prisões e requisitando medidas cautelares ali para a gente conseguir responsabilizar não só as pessoas que tenham executado, se confirmar essa hipótese, mas também de pessoas que tenham sido mandantes e que tenham se beneficiado desse crime. E isso é importante, o que a delegada menciona, sobre a possibilidade, inclusive, deles terem ingressado um território de uma facção rival. Por quê? Porque uma das linhas possíveis é a questão da própria emboscada, mas isso pode envolver a própria facção, a facção rival. Então, existem vários fatores que estão sendo levados em consideração nesse momento. E também o que vem à tona nesse instante são áudios. Áudios, conversas que foram interceptadas por parte da Polícia Civil, sim, que dão a entender, deixam bem claro, na verdade, que o carro em que eles estavam chegou a ser manuseado. Foi, inclusive, colocado em um determinado ponto. Nós temos como ouvir esses áudios, não sei se eles estão à disposição, mas para que a gente possa ouvir o teor e até mesmo algo que chama muito a atenção, que é a palavra corpos. Vamos ouvi-los. Esse carro, entendeu, Cupicha? Porque se ele for ali na delegacia e largar o carro, vai ser pior, Cupicha. Como é que ele pegou o carro que estava com eles? Onde é que ele achou o carro? Cadê o corpo? Cadê os corpos? Entendeu, Cupicha? Acho que é pior isso daí, mano. Ah, né? Cupicha, é pior, mano. É pior fazer esse bagulho. O que tem que acontecer? O que tem que fazer, Cupicha? Largar o carro em algum lugar, deixar a polícia pegar o carro, Cupicha. Cupincha ali é uma forma deles acabarem chamando um ao outro, né? Parceiro, brother, enfim, acaba sendo uma expressão que é irrelevante nesse momento, mas a questão é que eles mencionam a possibilidade, a existência de corpos. Não temos a quantidade, isso também não é mencionado, nós estamos falando de 3 desaparecidos e também existe a possibilidade deles serem encontrados com vida, apesar de, tendo todos os elementos, parecer um pouco remota essa possibilidade, mas isso não deixa de ser descartado. A própria polícia, ela faz questão de dizer isso. Existe sim, enquanto não há uma comprovação de que mortes foram realizadas, assassinatos foram cometidos, existe a possibilidade deles serem encontrados com vida, né, delegado? Com certeza. Nós, nesse momento, ainda não descartamos nenhuma possibilidade. Há uma linha delimitada para a investigação, principalmente em razão do decurso do tempo e do contexto em que se deu o desaparecimento, de que possa ter ocorrido o homicídio dessas 3 pessoas. Mas isso não nos autoriza a descartar em nenhuma hipótese que eles possam aparecer vivos. 3 presos hoje. O que eles tinham de papel e envolvimento eles falaram alguma coisa, na situação Jonathan? toda? Bom, o que nesse momento a gente pode divulgar, como eu já te disse, nós continuamos com a investigação e até que se encontre uma explicação para o que aconteceu, continuaremos cumprindo medidas judiciais. Até o momento, todas as pessoas que foram detidas e que tiveram as prisões decretadas têm envolvimento ou com o desaparecimento das pessoas ou com o desaparecimento do veículo, enfim, utilizado com ocultação de provas e com uma fraude processual ali no intuito de induzir a investigação em erro. Nós, então, temos 3 presos hoje, um que foi preso na semana passada, sim, totalizando 4 até o momento. E eu encerro com 2 posts que foram parar nas redes sociais. Um por parte do pai do Pedro Henrique, que mencionou: meu filho, era só uma carona, cadê você? E a outra publicação foi feita hoje, depois dessas notícias virem à tona, da possibilidade, inclusive, de terem sido mortos e haver ocultação de cadáver, enfim, permanecem desaparecidas essas 3 pessoas, esses 3 jovens. A mãe da Carol, que a gente ouviu aqui na semana passada, sim, ela diz que não acredita na hipótese de ter a filha dela morrido nessa situação toda, ela só acredita no momento em que ela recebeu o corpo da filha. Então, enquanto isso não acontecer, ela quer toda a ajuda, assim como a própria Polícia Civil,
necessita de informações e recebe também informações, sejam elas anônimas ou não, por parte da comunidade. Diz que denúncias 0800 642 0121, informações que podem colaborar com a localização do paradeiro dessas pessoas que estão desaparecidas há mais de 3 semanas, Samuel. Bittencourt, rapidinho, por favor, no carro que já foi periciado, havia indícios de que corpos foram colocados lá, mancha de sangue, algum sinal de que corpos estavam lá? Não. Porque esse carro, inclusive, foi o carro que eles mesmos usaram para sair de onde eles estavam. Eles desapareceram daquele veículo. O veículo foi encontrado sem vestígios, sem sinais de violência, nada que leve a crer que eles foram mortos, colocados dentro do carro ou que houve algum tipo de violência dentro do automóvel, mas sim, o carro foi localizado, a perícia foi realizada, mas nada que levasse a esse entendimento de que algo aconteceu nem nas proximidades de onde o carro foi encontrado. Até porque, como o próprio áudio que a gente ouviu, ele também deixa claro, o carro não foi parar na delegacia e muito provavelmente foi colocado em outro lugar para tentar afastar, atrair a atenção da polícia para alguma determinada região onde eles desapareceram, onde eles podem ter sido raptados. Obrigado, Jonathan Bittencourt. Agradece a delegada também, no limite do possível, nos trouxe as informações. Tem muita coisa, né, gente? Muita coisa para ser trazida à tona a respeito dessa história, de pessoas que sabiam o que estava acontecendo, né? E que isso pode explicar o sumiço desses 3 jovens. Então tem muita coisa para ser trazida à tona nos próximos dias, quando a polícia conseguir descobrir onde estão esses jovens e também, já sabe, né, quem são os mandantes, quem precisa ser responsabilizado por essa barbaridade que aconteceu. É chocante o que ocorreu, a angústia é muito grande por parte de todo mundo, principalmente familiares, né? Ninguém tem o direito de tirar dos familiares a esperança de encontrá-los com vida. Tomara que consigam encontrá-los com vida, tomara que encontrem rápido, né? Apesar do tempo que está passando. Assunto que a gente vai seguir abordando aqui, esse escândalo que aconteceu aí em Canoas, esse caso gravíssimo que ocorreu aqui na cidade vizinha de Porto Alegre. Com certeza traremos muitas novidades nos próximos dias.